Estamos de volta no segundo bloco, gente, e tá incrível. Eu sabia que essa dupla ia ser fenomenal. Anne e Dionei é tudo. E olha, Anne, Dionei, Raquel, Karine, Elienay. Gente, tem gente que... Tem hotéis que são 5 estrelas. Aqui nós somos 5 corações. Solta o VT, Gilano. Meu querido, faça as honras, porque a minha ideia não é monopolizar. Manda ver. Então vamos fazer isso, né? Só quero abrir uma aspa aqui em relação à criatividade dessa moça que nos cicerone aqui, nem sei se a palavra é essa, mas que traz todo esse know-how com a criatividade de Raquel Marinho. Senhoras e senhores, não é desse mundo não, é algo surreal. Sim ou não, Dionei? Não, é exatamente. Eu estava aqui comentando sobre isso, né? Às vezes o improviso ele fica melhor do que o roteiro. Só melhora, a gente vai e faz, melhora. Então, isso é o tempo, Anne, Raquel, Cacá, é o tempo que traz isso, essa expertise, isso aí, ó, essa desenvoltura, né? Essa fluidez de forma isso é bom. verdadeira. E eu quero começar aqui esse bloco com uma pergunta para minha amiga Anne, que assim como Raquel, eu tenho um carinho muito especial por você. Igualmente. E eu acho que você sabe disso, né? A gente já tem acredito que algumas décadas já desse conhecimento. Sim. E vou te contar, ele é muito bom porque a gente percebe que é de verdade, você é realmente fora da curva. E a gente estava conversando aqui exatamente sobre isso, né? Como é que alguém que vem de uma escola de uma Del Rio, né, passa em outras grandes empresas, né, como Lieb, como Vel, e aí de repente você está em 2 dinossauros como Mudica Paula e Sani. Como que funciona tudo isso? E como é que faz para tudo isso ser viável e ao mesmo tempo, como você mesmo comentou, né, para vender? Dinossauro, e dinossauro, né? No sentido de longo tempo, tá, pronto, gente? Que fique claro. De tradição, porque as fábricas de moda íntima são relativamente jovens. E nós temos empresas aqui na mesa que tem mais de 100 anos e outra que está completando 60 anos. Tem que se respeitar. 57 anos. Né? 57. Então, que fique claro que nós estamos falando de tempo. O que eu posso falar é que eu acho que eu tive sorte, né? E não vou dizer só sorte, mas a sorte porque a canção diz que toda sorte tem quem acredita nela. E assim, eu sempre fui muito positiva e tive essa sorte de participar de uma seleção. A universidade me chamou, né? Na época eu trabalhava com pessoas. Eu trabalhei há algum tempo, antes de entrar para a indústria, na Secretaria de Trabalho e Ação Social, fazendo essa parte de fazer com que as mulheres reativassem seu trabalho realmente na sociedade. Então, aquilo ali foi o que me ensinou muito, né? Então, lá, falando um pouco antes da Del Rio, né, que foi a minha primeira empresa dentro da indústria. E a grande escola. E a grande escola. E essa escola também, o que me ajudou foi essa outra jornada que eu tive, que foi exatamente trabalhando com projetos sociais, que era através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, a SETAS e a SEARTE. Então, eu viajava, né, com um sociólogo, com várias pessoas, e a gente tentava reativar algumas mulheres que, por algum motivo, a vida castigou, tirou o que realmente elas tinham para trabalhar, e a gente foi para ensinar, né? Então, a parte de rendeiras, por exemplo, eu trabalhei muito no litoral ali do Trairi, né? Então, a gente fazia um cooperado junto com o pessoal da UFC, que na época é engenharia de pesca, né? Então, tinha as catadoras de algas,
E aí essas mulheres, elas catavam algo 4 horas da manhã para poder entregar esse material para poder ser desenvolvido cosméticos e tudo. Então eram pessoas muito sofridas, a maioria dos maridos eram pescadores, passavam de 3, 4 meses fora de casa e elas tinham que ter um sustento. Então aquilo ali foi construindo em mim o que eu falei antes, né, sobre a responsabilidade social. Então, a gente fazia o quê? Tudo que elas faziam, que eram aquelas blusas que são feitas na renda de bilro, então, tinha eu e a outra moça que era da arquitetura. Então, nós criamos alguns métodos, eu na parte de modelagem e ela na parte dos gabaritos de desenhos, e a gente trazia possibilidades para elas poderem criar outras coisas e vender, né? Então, tinha muita gente que comprava até para exportar. E aí, eu fiz um trabalho lá, fiz também na comunidade ali para o lado, depois da Calcaia, do Jabuti, eu acho, e também aqui no Farol. Então, assim, eram áreas realmente que a gente resgatava essas pessoas, né? Tanto na parte de bordado, batique, a parte de labirinto, a parte ali toda essa tipologia do Ceará, né? A gente trabalhava. E eu porque assim, não tinha trabalho que fosse menos de 15 dias. Então, você se familiarizava com elas. Você ouvia o canto delas de manhã, né? Elas cantavam. E aquilo ali foi uma escola para mim como pessoa, né? Porque você desenvolve o profissional, mas você tem que desenvolver o lado humano para ter esses entendimentos, né? Então, eu estava muito inserida nisso, já estava praticamente quase contratada pelo Estado, já estava no processo já de ter passado pela essa parte de horas-aulas, de horas que a gente dava aula, né, lá para elas e desenvolvia métodos. E aí a universidade me chamou para participar de uma seleção da Del Rio. E aí foi quando eu fui e participei de várias etapas, porque foi uma seleção bem extensa, né? E aí eu fui ficando preocupada, porque eu dizia assim, meu Deus, eu não tenho experiência de indústria, eu sou uma pessoa que eu vim do artesanato, de trabalhar viajando, de passar uma semana. Teve uma época que eu acordava lá em Mundaú, no hotel, vi o mar assim na sua frente. Então, assim, tem esse lado maravilhoso. Aí você desce, conhece as rendeiras, o pessoal do labirinto, como elas fazem aquela técnica, né, do macramê, que elas aprendem isso fazendo a rede de pescador, né? Então, assim, tem toda uma história, um contexto, né? E aí eu fui ficando. E aí eu fui uma das finalistas, e quando eu fui entrevistada no final, eu perguntei qual era, porque foi levantada a questão da onde eu estava vindo. Uhum. E foi levantada a questão que eu gostava de pessoas, porque o estilista ele tem que ter esse elo, né, de trabalhar com pessoas, de compartilhar e tudo. E eu fiquei, e qual é o pré-requisito? Né? Porque eu não tenho experiência na indústria. E aí foi até seu Carlos Pereira, né, que eu aprendi muito com ele. Ele foi a primeira coisa que ele me disse: o estilista é um vendedor, e você bote isso na sua cabeça, porque você tem as ferramentas da criação e tudo, mas você tem que saber realmente defender. E ele falou para mim, e ele falou assim: o meu pré-requisito é não ter experiência, porque a Del Rio é uma escola. E lá sou muito grata, né? Participei do plano de treine deles. Primeira semana já me mandaram para São Paulo, para a ABIT, né, em São Paulo, e Associação Brasileira de Indústria Têxtil, e fiz vários cursos. E foi também naquela época que ainda era Macintosh, né, os computadores e essa parte de computação gráfica. E eu fui indo. Então, assim, foram anos da minha vida que eu aprendi muito sobre o têxtil, porque lá tem todo um mecanismo, né, de beneficiamento têxtil e desenvolvimento. Então, assim, foi o meu início de realmente me apaixonar pela lingerie, né? Tive a sorte e graças a Deus tive uma mentora, né, que é a Ana Cláudia, que foi minha gerente de produto por muito tempo, né, o tempo que eu fiquei lá. E realmente eu saí porque eu queria novos ares, né? Eu queria trabalhar com moda,
Eu saí de lá pensando que eu ia para moda. Quando eu saí do lado de fora, era um monte de lingerie. Porque você, quando entra numa indústria antiga, como vocês estavam falando, você fica numa imersão de realmente vivenciar tudo aquilo ali. Sim. Quando eu saí, aí veio várias outras fábricas conversar comigo, e eu não sabia, eu sabia o potencial do Ceará, mas a gente às vezes não sabe que é observado, né? Você está ali, eu estou lá quietinha. Quando eu saí, algumas pessoas vieram me procurar e tudo. Isso faz mais de 20 anos, né? Enfim. Mas, assim, eu sou muito grata. E agora, eu falei isso para a Dona Tereza, né? Dona Tereza Joca, minha também grande mentora lá da SANI. Aprendi demais com ela também. Socióloga. Socióloga. Maravilhosa. Todas elas são maravilhosas. Todos eles, né? E, enfim, e eu falei, quando eu voltei para o mercado da SANI, que é parecido, eu digo assim, de cultura, sim, sim. Né? Tem toda essa parte burocrática de produto já definida, pré-definida, já uma empresa realmente, como a gente estava conversando, né, Dionê? A cultura já está ali implantada, né? Eu falei isso para ela. Então, é como se eu estivesse voltando aos meus primórdios, porque eu passei por várias outras empresas que já eram... Que a gente acaba tendo que estabelecer cultura, né? Exatamente, que a Raquel estava falando, são empresas mais novas, né? Eu trabalhei na Riomo, no ápice da Riomo, que veio toda aquela questão do sem costura, do Paulo Zulu, que veio... E quando eu fui contratada pela Riomo, ele um cara altamente visionário, o César, eu quero que você olhe para a cueca como uma coleção. Eu quero que você bote como uma coleção. A Princesa fez muita parceria com a gente, lembra, né? Sim. Então, assim... Tá passando um filme. A tratativa foi essa, porque a cueca era só um detalhe. Era só uma cueca. É aquela fotozinha da Zorba e acabou. E assim, tu mudou. E o cara veio com... Mas eu fui incumbida, né? Você mudou o conceito de cueca no Ceará e, consecutivamente, no Nordeste. A partir dessa história. A partir dessa história. A partir de uma proposta bem visionária, porque ele foi muito visionário na época e ele trouxe toda essa situação da gente entender que a cueca, a moda íntima masculina, o que você está trazendo ali também é moda, né? Então, todo esse estudo, a gente foi estudar cores, saber quais cores que vendiam mais. E eram cores assim, inusitadas. Então, tudo isso aí a gente vai... E eu fui para a Riomo como um desafio, porque eu queria realmente ir para um segmento diferenciado para poder eu sentir. E foi realmente um desafio muito grande. Então, assim... E a SANI hoje, ela é esse elo que eu tenho entre uma tradição, que é o que a gente faz na linha Noite, né, da Mundica Paula, com uma modernidade que a gente tem uma peça mais básica, mas que a gente tem que trazer a tecnologia, não pode deixar de ter. É essencial. E tem que mensurar muito bem isso, né, com essa imersão, entender os públicos, saber. Essa balança, buscando equilíbrio, é um equilíbrio muito sutil. Para a gente sentir esse mercado, né? Entender cada vez mais essas mudanças. Mas quando você trabalha numa empresa que já tem uma história, mudar muito, tudo de uma vez, você tem que mudar. Mas o cliente, ele só vai passando de linhas, porque a gente tem as linhas, né, de produto. Então, tem a linha clássica, a linha Woman, a linha mais sênior. Então, assim, a gente vai indo, né, uma linha Teen, uma linha Homeware, porque a gente tem uma linha de peças, né, de outwear, uma peça mais lounge, que a pessoa compra e ela está aqui, ela recebe uma pessoa da pizza, ela vai na padaria. Então, hoje o pijama é moda. Então, isso também é uma pegada diferenciada, mas eu não posso deixar de atender aquela cliente que quer comprar o tradicional, que quer o algodão premium, que quer um bordado diferenciado, feito pela artesã. De forma artesanal mesmo. Que é aquela forma, né, rica, como a Raquel colocou, que isso é uma riqueza e a gente tem que valorizar. Como eu venho desse, meu primórdio, ele veio realmente dessa cultura de trabalhar com as artesãs, né, com essas mulheres, eu vi a batalha delas de perto. Eu vi a batalha delas. Eu vi mulheres que sofreram violência doméstica. Gente, era uma dor. Eu ia para casa chorando. Você não tem noção. Eu ia para casa chorando. Eu cheguei em casa uma vez e a minha mãe disse assim, eu chorando, a minha mãe...
minha filha, você, o que está acontecendo? Eu disse, não, mas aconteceu isso. Tinha uma senhora que eu gostava muito dela. E ela teve um problema, porque tinha esses problemas familiares. E o marido dela simplesmente pegou, ligou o fogão e pegou a mão dela e colocou em cima do fogo. Tinha e tem. E tem, né? Isso E que é assim, ela não surreal. foi mais, a mão que ela trabalha, é o respeito, essa violência que é uma coisa assim, sabe, desmedida. E aquilo eu fui para casa, eu era o quê? Uma menina, né? Eu chorando e eu, mãe, eu não... Sabe aquela dor? Então, assim, isso aí vai fazer com que a gente realmente veja as pessoas como pessoas, porque é como eu também ouvi dentro da Del Rio. Melhora como pessoa, né? Anne, olha, eu compactuo tanto do sentimento da Anne, porque assim, às vezes, a maioria das vezes eu sou muito carrancuda, mas quando eu vou para a produção, eu me desmonto. E eu acho que, assim, a gente não pode citar nomes nem fábricas. Com certeza. Mas, assim, como a gente convive com pessoas que sofrem muitas violências. E se isso não mudar a gente, nada mais muda. E olha, eu não conto as vezes que eu, com esse sentimento, eu já tinha filhos, eu saí das fábricas, eu ia lá para Beira-Mar, sentava na areia, chorava, porque eu não tinha condição de levar tudo aquilo que algumas dizem. E assim, a gente precisa olhar, às vezes elas precisam só disso aqui, Aldionei. Eu sei. Eu passo, na rede passa, sabe? É tão gostoso quando você para, tudo bom contigo, bom dia. Sim. Ela se assusta, a costureira Sim. se assusta, que não espera aquilo. E tem umas, e assim, tem um olhar que tem algumas pessoas que você sabe que já precisa de um abraço, e se você estabeleceu essa intimidade, ela olha, ela já está pedindo. E quando você abraça, meu amigo, eu não tenho... E o nosso trabalho tem isso, né? Tem. Eu acho que cabe... A gente ter como é que se diz, essa voz, né? De estar ali com elas, alguém entender. Isso tudo é muito importante. E aí eu pego, né, Anne, aproveitando a pergunta do Lenay, e completo com uma seguinte frase. A moda ela é muito mais forte quando você junta arte, que é o que você acabou de falar. Sim. Resumindo, comportamento, que é o que nós falamos agora, e mercado, que é essa loucura que nós vivemos. Sim. Quando tu pega e faz a junção, a moda é forte quando você tem esses três pilares, porque nada disso acontece em pessoas. Sim. Mas ela cria uma história quando tem sentimento, né? Total. Sim. Então tem toda a questão comportamental, tem a questão da história que nós vivemos da moda. A moda o que é? É o movimento. A moda é aproveitamento, desde das primórdias. E aí você tem uma dificuldade hoje que é o advento da internet, que é o mercado. Sim. Que falamos, mas nada adianta se a gente não fazer algo que conversa com o que o mercado quer comprar. E aí vem o lance da adequação, e olha, já guarda isso aí para o próximo bloco. Egilano, estamos prontos para o próximo bloco.